Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar a nossa aula de História e Geografia do segundo bimestre. Então, iniciando com História, os primeiros anos dos portugueses no Brasil. Abra uma apostila e vamos dar uma olhada aí nesta imagem, 1515. De Veracruz a Brasil. Os portugueses chegaram aqui nas nossas terras lá por volta de 1500 e dentre muitos nomes que eles colocaram nas nossas terras, uma foi a ilha de Veracruz. Por volta lá de 1503, o rei de Portugal começou a mandar frotas, mandar população para cá para explorar o que tinha dentro do Brasil e encontraram o pau-brasil, que era uma árvore típica aqui do litoral. Então, o pau-brasil se tornou tão importante para os negócios portugueses que em 1527 as novas terras já eram chamadas de Brasil. E por que Brasil? Essa palavra já era conhecida entre os portugueses. Eles atribuíam a cor vermelha que eles conseguiam tirar dessa madeira e eles assumiam uma imagem de brasas de madeira, por isso Brasil. Olha a imagem aí de um pau-brasil, a cor dela. Esse é o detalhe do tronco do pau-brasil no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro. Os portugueses se interessavam em brasileiras porque eles queriam comercializar. E a primeira coisa que eles descobriram aqui foi o pau-brasil. Então o objetivo deles era armazenar essas madeiras até que viessem navios lá de Portugal. Por isso, eles começaram a construir feitorias. O que seria feitorias? Era um local onde se armazenava o pau-brasil. Então, esses homens, eles estavam aqui e eles não tinham a menor preocupação em se instalar na terra dos indígenas, porque antes dos portugueses chegarem, quem morava aqui eram exclusivamente os indígenas. A presença dos portugueses no Brasil nesses primeiros anos de exploração era bem pouca. Então, os europeus acabavam se acostumando com os costumes, os hábitos dos moradores daqui. Então, eles aprenderam. Então, os portugueses aderiram ao estilo de vida indígena. Por sua vez, os indígenas se acostumaram com os europeus, então eles forneciam alimento para os portugueses. Eles até protegiam os portugueses contra tribos hostis. O que seria isso? Aquele povo inimigo, né? Índio contra inimigo, então eles protegiam os portugueses. Nessa parceria, os índios até trabalhavam para os portugueses e recebiam em troca objetos como faca, machado, sangue, espelho. Era chamado de escambo. Bom, essa maneira de conseguir dinheiro foi tão grande, saíram tantos navios da costa brasileira carregados de pau-brasil, e esse sucesso falou tão alto, o lucro que isso dava para os portugueses foi tão absurdo, até povos europeus se interessaram, mesmo sabendo que eles poderiam arranjar uma briga com Portugal. Eles se arriscaram a vir para o Brasil para extrair madeira. Então vamos aqui na questão número 1. Retome a observação do mapa da página 81, um dos mais antigos do Brasil, e depois responda. Quem são as pessoas que aparecem no mapa? O que aparece aqui nesta imagem? São pessoas? São animais? Navios? O que elas estão fazendo? Elas estão trabalhando? Elas estão descansando? O que elas estão fazendo? Além das pessoas, que outros elementos estão presentes neste mapa? Só existem pessoas ou existem mais coisas dentro da imagem? Quem produziu? Quando? Isso a gente consegue ver na legenda. Você consegue essa informação. Número 5. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um dos objetivos dos portugueses ao fundarem as feitorias. Então, qual era o objetivo? Armazenar o pau-brasil? Construir moradias para os índios? Demonstrar respeito pela população local? Assinale a alternativa correta aí. Nós vamos iniciar geografia e este bimestre nós vamos pesquisar sobre o estado em que nós moramos. Nós vamos ter um novo desafio, fazer uma pesquisa sobre o estado onde nós moramos. A atividade será uma pesquisa sobre o estado em que nós moramos. Então, a pesquisa sobre o estado em que você mora se realizará em 10 etapas. Então, durante esse bimestre todo, nós faremos uma pesquisa completa do estado de São Paulo.
Então, vocês vão seguir as orientações que eu vou passar no decorrer das aulas e aí nós vamos montando essa pesquisa. Primeira etapa, a organização dos grupos. Nós faremos uma divisão por aluno para cada tópico que será pesquisado e no final a gente junta tudo e monta uma pesquisa completa. Então, vamos lá. Quando se realiza um trabalho em grupo, é importante que todos colaborem, participem igualmente de todas as etapas e sigam as regras necessárias para realizar a pesquisa. No caso aí, vocês vão ter que fazer individual e cada um o seu tópico para pesquisar. A segunda etapa é começar o trabalho. O que cada um vai pesquisar? Então, para realizar uma pesquisa, é necessário definir os temas que serão estudados, seguindo as orientações. Então, a gente vai pegar este quadro com todos os dados e eu vou dividir para cada aluno o que ele vai pesquisar. No caso aqui nós temos dados gerais de estado, aspectos naturais 2, a história, aspectos políticos, economia 2, cultura e aí finaliza a pesquisa. Então quem não tiver acesso à internet direto para fazer a pesquisa, tem como ir lá na escola pegar o livro emprestado. A terceira etapa é aonde pesquisar, justamente o que eu já falei. Você já sabe que ao fazer uma pesquisa podemos recorrer a vários tipos de fontes, texto, imagem, mapa, objeto, entre muitos outros. A nossa maior fonte de pesquisa vai ser a internet. O que a gente precisa prestar atenção é a fonte que será coletada as informações, a mão na massa. Você vai ler o conteúdo, vai grifar as partes que você precisa, vai registrar essas informações no seu caderno e anotar as fontes que você buscou. Então, todo conteúdo que você pesquisar, você tem que anotar qual foi o site ou o lugar que você pesquisou. Eu quero que vocês façam isso em casa para ir se aprimorando do conteúdo para a nossa pesquisa. E a nossa aula vai ficando por aqui.